e problemas de coluna cervical, coluna lombar, de tanto ficar sentado no computador, naquela mesma posição. Isso provoca também uma hérnia de disco que trava aquela dor aguda que você não consegue nem respirar, nem se mexer, e aí, né? Com agulha, de primeira sessão você já consegue ter uma melhora de 70%. Olha lá, vocês, ó, tá sentado aqui no podcast, aqui, né? Provoca uma contração na lombar. Então, uma articulação que tá com deficiência, tá um desgaste. Então, a gente consegue trazer tanto com alimento como com acupuntura para indicar, para trazer para a região. Então, ele traz para a região os nutrientes. Então, melhora a região, melhora a inflamação, melhora os nutrientes daquela região. Imagina como seria a sua vida se você conseguisse transformar desafios em oportunidade. Onde o autoconhecimento é uma grande bússola para uma vida de progresso. E a comunicação te ajudar a tornar comum a mensagem que você carrega no coração. Às vezes você corre, esquece pelo que tá correndo. Isso é normal numa vida agitada. Hoje eu tenho uma grande amiga que o empreendedorismo, que o network me deu. Seja bem-vinda, Paula Nakamura! Muito obrigada pelo convite, viu? Muito agradecido. Eu me sinto honrado, você conseguiu arrumar uma agulha que entrou na minha cabeça. Eu acredito que pode ajudar você, espectadora e espectador. E ele, que tem quase 2 décadas de experiência num ato de servir além dos números. Ele que traz uma contabilidade, porque a etimologia para alguns de contador é contar a dor da empresa, mas ele faz um download, um check-up no coração da empresa, a nossa querida Excelência Contábil. Que co-host diferenciado, hein, meu amigo? Você acha? Lindo demais. É um prazer estar aqui com você, viu, Gabriel? Prazer também. Prazer. O co-host é uma autoridade em um assunto, é uma pessoa que domina, que abrilhanta um episódio. Para nós aqui no Papo de Progresso, muito mais que um episódio, nós proporcionamos um testamento de ideias. E hoje, nós iniciaremos sobre a Nakamura Zen. Paula, conta para nós o que é a Nakamura Zen. Nakamura Zen é acupuntura especializada, diferenciada de outras pessoas. Então, eu trago tudo numa sessão só para tentar resolver um problema, solucionar um problema num lugar só. Olha que maravilha! Maravilha, olha que interessante. A acupuntura chinesa é uma das práticas mais antigas da medicina tradicional chinesa. Há mais de 2.000 anos, envolve a inserção de agulhas finas em pontos específicos do corpo para regular o fluxo de energia, conhecido como Qi, dos meridianos. É Qi? Qi. Olha, boa. O que significa esse Qi? Como que é esse processo? O Qi é energia. Todo mundo tem uma energia. Então, os fluxos de energia. Então, cada meridiano tem um fluxo. Então, cada ponto é estimulado por uma energia. Então, é chamado de Qi. Como você foi parar nesse chamado? Você não tem um emprego, né? Você tem um chamado para cuidar das pessoas. Como que foi essa transição? Eu digo que eu fui chamada para curar as pessoas. Eu vim para tratar das pessoas, coisas da vida minha passada, né? Então eu tenho uns karmas de vida passada para tentar ajustar nessa vida e ajudar muita gente, né? Tem um psicólogo que eu amo muito, que é o Carl Jung, que ele fala assim: estude todas as teorias, leia todos os livros, conheça todas as práticas, faça todas as declarações de imposto de renda. Na data. Na data, se possível. Não deixe para a última hora. Mas ao encontrar uma alma humana, seja uma alma humana. É interessante... Eu chamo carinhosamente de doutora Paula Nakamura, que você tem, de fato, esse cuidado ao encontrar uma alma humana, ser uma alma humana. Alguém da sua família já se beneficiou com esse seu ato de servir? Muita gente, meu pai, principalmente, muita gente já. Salvei ele de uma morte aí que a gente tenta, uns pontos de acupuntura, ajuda a ressuscitar a pessoa. Você ajudou a ressuscitar seu pai? Ajudei, né? Os pontinhos. Como que foi essa situação? A gente já foi vendo que ele tá passando mal, já foi desmaiando. Aí a gente já viu que, tem que agir lá na hora. A gente pôs o pontinho aqui, alguns pontinhos, já ativou na hora, ajudou a voltar um pouquinho a vida para dar o tempo de seguir pro pronto-socorro, né? Nossa, que forte. É, maravilhoso.
Se não fosse isso, eu já tava outro lado da vida. A vida em São Paulo, ela é agitada. Tempo é uma questão de prioridade, mas tem pessoas que passam 3 horas do seu dia no trânsito, no ir, no voltar. E a acupuntura, ela traz uma importância do autocuidado para profissionais, para executivos. Você consegue trazer para nós algum case, alguma situação de pessoas do ambiente corporativo que passaram por um cuidado contigo, que melhoraram performance, melhoraram resultados, melhoraram até qualidade de vida? Sim, muitos casos. Tem casos de LER, de DORT, de problemas de coluna cervical, coluna lombar, de tanto ficar sentado no computador, naquela mesma posição. Isso provoca também uma hérnia de disco que trava aquela dor aguda que você não consegue nem respirar, nem se mexer, né? E aí, com agulha, da primeira sessão, você já consegue ter uma melhora de 70% já. E é o mal do nosso tempo, né? A Porque a gente maioria, passa né? muito tempo hoje. A na frente do maioria fica computador. lá, vocês, ó, tá sentado aqui Pois no é. podcast, aqui, né? Provoca uma contração na lombar. Então, isso dói. Nós temos aqui a sua apresentação maravilhosa que você fez no nosso grupo de networking. O que significa essas reflexões da estagnação e da deficiência? A estagnação é Imagina um lago com pouco oxigênio, que precisa de oxigênio no lago. É isso aí, é o sangue grosso, é o sangue que está precisando renovar a energia, né? Por isso que dá uma estagnação, ele engrossa o sangue, por exemplo. A deficiência é a falta de nutriente, a falta de energia, a falta de nutrientes, né? Então não consegue levar, por exemplo, tem uma articulação que está com deficiência, está um desgaste. Então a gente consegue trazer tanto com alimento como com a acupuntura para indicar, para trazer para a região. Então ele traz para a região os nutrientes. Então melhora a região, melhora a inflamação, melhora os nutrientes daquela região. Eu vou aproveitar aqui para chamar o nosso co-host, Sim. que há 2 décadas acompanha empresas, pessoas lá na Excelência Contábil. Excelência Contábil que é apoiadora aqui do Papo de Progresso. E eu vou aproveitar essa imagem que é muito importante. Além de tudo, você diz que treina jiu-jitsu, é verdade? Sim, sim. O jiu-jitsu foi... eu me encontrei, né? E eu comecei tardiamente no jiu-jitsu. Eu acho que foi depois dos 26 anos, né? Mas o jiu-jitsu, ele é assim, ou você ama ou você odeia, né? Porque eu me lembro bem que no início, nos 5 meses, a gente tinha assim, um tatame cheio, lotado, com muitas pessoas daquela mesma faixa etária. E depois de alguns anos, eu me olho assim e falo, aquele pessoal daquele momento não tá mais. É porque, assim... Na verdade, o faixa preta do Gil, que hoje eu sou faixa preta desde 2016, ele é o faixa branca que nunca parou. Essa é a ideia. Você começa lá na faixa branca, um dia você vai ser faixa preta, você não pode parar, né? E você falando dessa questão é muito interessante, porque o que mais ocorre às vezes, hoje com a experiência, a gente acaba não acontecendo isso, né? Mas no início, a gente se lesiona muito. Demais. Por um movimento errado, você não tem consciência do corpo, né? Sim. E você acaba se lesionando. E essa é uma técnica que deve ajudar muito, né? Maravilhoso. Eu atendo muito jiu-jitsu, MMA, Muay Thai, todo mundo que faz esporte tá lá comigo tratando. E uma das lesões assim que mais ocorre, Gabriel, é ombro. O jiu-jiteiro, ele tem um problema muito sério de ombro. Porque às vezes postura, às vezes uma queda que não foi muito bem recebida, analisada e defendida, e você, né? E eu tive alguns problemas disso no decorrer, né? E eu nunca passei pela acupuntura, mas eu sempre tive muita dificuldade de estar bem, né? E eu acho que encontrar você foi... Nada por acaso, nada por acaso. Porque assim... A extensão do Givers Game chega pra mesa do podcast, chega... Sim. Existe uma energia. É uma energia, exatamente. E assim, lógico que hoje, depois com o passar do tempo, com mais consciência corporal, né? A gente vai conhecendo o nosso corpo e já não ocorre muito, mas... são lesões que às vezes acompanham você a vida toda e você não consegue se desvencilhar, talvez por
não ter um tratamento adequado. Se não tratar certinho, a tendência é piorar, né? E aí, assim, conforme você vai lutar, acho que é pior. Você vai se lesionando cada vez mais. Cada vez mais. É isso que ocorre. Mas é isso. Eu acho que hoje... E assim, só para... o jiu-jitsu na minha vida, ele foi transformador. Porque ali a gente aprende essa consciência corporal, né? Aprende a também... Trabalhar o mental, né? Ao mental, encarar os desafios, né? Saber resiliência, né? Encarar as dificuldades, Sim. ter mais tranquilidade. E tem muito a ver com essa questão mesmo de você, com o passar do tempo, trazendo mais experiência, né? Para sua vida. Observar o trabalho, família, espiritualidade, para nós que temos uma cosmovisão espiritual, buscar esse work-life balance, né? Entre boletos, entre boas referências, entre o PNF, entre o estresse, o caos do dia a dia. A doutora Paula Nakamura, ela me ajudou a não entrar em colapso, porque a minha esposa estava nos Estados Unidos, em Nova York, e de um dia para o outro ela falou, tô voltando para o Brasil, eu com entrega no mestrado, o empreender no Brasil, que não é fácil, a cabeça a mil. E aí nós tínhamos uma sessão e eu cheguei, ela olhou pra mim e ela falou, Gabriel, você precisa entender o que você dá conta. Você precisa entender o que depende de você. O seu corpo, ele tá sobrecarregado, você tá muito triste, você tá muito preocupado. Aí ela colocou algumas agulhas, como tem nessa imagem. E foi, de fato, um instrumento de Deus na minha vida. Eu tenho uma gratidão muito grande por você, viu, doutora? Ai, que bom. Maravilhoso, porque trabalhei toda essa parte emocional, que mexe muito hoje em dia, né? Não só para você, para todo mundo precisa. Vivemos numa vida agitada. A Organização Mundial da Saúde fala que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Sim. Nós temos aquela música, eu moro num país tropical, abençoado por Deus, rico por natureza. Para fora, nós temos esse hedonismo, essa festa, esse oba-oba, mas por dentro parece que estamos desorganizados, né, minha amiga? Já que é seu ato de servir. Doutora, e essas causas da dor na lombar? Quem não tem um amigo que tem uma dor na lombar? O que você conta pra nós sobre isso? Tem várias causas, depende do seu emocional, da sua preocupação, do seu rim. Uau, até do rim também. Até do rim. O rim é o que comanda o quê? Memória, comanda a lombar, ele que controla toda a parte da lombar, a musculatura. O ano passado eu tive uma crise, assim, significativa. O L2, L3, L4, doendo. Como é que tava seu medo, como é que tava sua insegurança, como é que tava sua preocupação. Exato. Mexe tudo. E interessante que é sempre uma época que a gente tem uma sobrecarga de trabalho, né? E isso automaticamente traz essa carga, reflete em algum lugar do corpo, né? Sim. E por a gente estar muito tempo sentado, trabalhando às vezes 12, 14 horas, é uma carga muito complicada. Mas não é só isso, né? A gente percebe que tem mais coisa. É sobrecarga também não só desses órgãos, de outros, e vai juntando. É uma cadeia. Uma cadeia. E claro, o emocional tá bem então ligado nisso. Total. Começou por aí. E foi piorando o resto. Pois é. E a gente, se for relembrar bem, é por aí mesmo. A tensão do dia a dia. O chinês diz que tem 3 tripé, né? Então tem exercício, tem alimentação correta e a mente sã, né? Se você não tiver esses 3 equilibrados, o equilíbrio na sua saúde vai por água abaixo. E é difícil a gente manter esse equilíbrio, né? Pois é, então a acupuntura dá esse start, né? Então ela ajuda nisso. E a acupuntura, ela tem essa questão de achar os pontos de energia, é isso? Sim. Eu consigo achar os pontos que a pessoa está precisando, que a agulha já vai demonstrando ao redor dela. Quando a gente coloca a agulha, que eu tô sem ela, não trouxe hoje, ela já vai ficando alterando a cor. Conforme altera a cor, a gente sabe se está ou estagnado ou com deficiência, né? E assim, Gabriel, eu cheguei hoje, ela olhou pra mim e falou assim, você não dormiu bem essa noite, você tá preocupado, o que foi e tal. Mas só pelo analisar assim, ela já percebe que assim, não, na verdade eu durmo bem, mas acho que a quantidade de horas talvez que se durma depois da noite, a gente acaba não
não sendo Só caguetando. Geral, é tudo, né? Você fica preocupado com vir conversar conosco aqui hoje, né? Então, pega aquela ansiedade, naquela preocupação, vai dar Sim, tudo o Gabriel, a certo. gente tem um papo quase semanal mesmo, mas mesmo assim eu vou te falar, Dá um friozinho na barriga, né? Com É assim, certeza. normal. O interessante no Brasil é algo que me inspira muito. De cada 3 pessoas, uma toma a decisão através do podcast. E os cortes, os shorts, os reels no TikTok, os tomadores de decisão hoje é essa geração Z. 70% do mercado de trabalho em 2030 é da geração Z. É. E eles têm um drive diferente de tomada de decisão, de organização, de intencionalidade. Então, a nossa função, que temos a caixa do sim, a caixa do não, as nossas cicatrizes, é mostrar para quem está chegando que esses ups and downs, eles fazem parte da vida. Por exemplo, o Antônio, ele tem um filho que é artista, é um gênio, diferenciadíssimo. E o Antônio tem essa destreza junto com a Val, que é a esposa dele, de falar assim, ó, a arte, ela é linda, só que quando se torna profissão, quando você vai para academia, tem riscos e recompensas. Eu acredito que o que nós estamos construindo aqui é um convite de consciência para empresários e empresárias, como eles estão desenvolvendo o seu autocuidado, né, doutora? Sim, é exatamente isso. Tem que seguir as etapas, senão a gente não consegue subir naquele patamar que o pessoal não tá. O jovem, essa geração Z tá se perdendo, né? Aí. Tem um imediatismo, tem uma questão que eu converso muito com o Antônio, nós temos uma parceria de 15 anos, eu estou há 2 anos como um facilitador de gente e gestão, tanto para ele quanto a equipe, criando um plano de desenvolvimento individual, estamos apresentando um olhar de comunicação, valorizando o conservadorismo, porque contador, advogado, médico, são os bichos cabeçudos. Cabeçudo. Eles têm... Não, lógico, tem uma questão até ética para zelar, tem toda uma conformidade, só que o ato de servir, o design de trabalho, né, o job design, ele tá mudando. E é uma coisa que eu falo muito para ele há 2 anos. Se o sábio não se posiciona, ele abre espaço pro idiota. Então nós temos a função, nós estamos... Doutora, para você mesmo estar aqui hoje, eu sei o quanto que nós construímos juntos em sessões de mentorias para você trazer esse ato de servir. A gente não está aqui vendendo nada, a gente está conscientizando. Tanto que eu sou cliente assíduo. Conta para nós sobre essas fórmulas chinesas, tem me ajudado a dormir melhor, viu? Sim, então essas fórmulas chinesas são várias ervas chinesas ensacadas dentro de um carvão. Então ele fica essas bolinhas pretas fechado por carvão. Então ela não fica um amargo, né? Então é mais fácil de ingerir. Então ela ajuda a tratar de dentro para fora. Na China ele começa a tratar de dentro para fora. A agulha é final, é no final depois de tudo. Primeiro vem alimentação, exercício, fórmula chinesa, depois agulha. Exercício, alimentação, mente sã. Na época da declaração de imposto de renda, eu conversando com o Antônio, uma coisa que me chamou a atenção. Falei, por que o brasileiro tem essa cultura de deixar as coisas para a última hora? 7 milhões de declarações elas foram feitas nas últimas 2 horas, é isso, né? Isso, é uma procrastinação, assim. E na verdade, procrastinar é um medo, né? A pessoa tem medo. E eu cheguei nessa conclusão, um dia batendo um papo com ele, nós conversando, eu falei assim, ele fez essa pergunta, mas por quê? Eu falei, medo de acertar E sabe de onde tá vindo? Medo da alimentação errada. Olha, que tá afetando o baço, que não tem, ele não dá o start para você ter aquela reação de fazer aquelas coisas na hora. A procrastinação, ela, na verdade, ela tem, né, ela acaba sendo também ligado à falta de enzima no organismo, né? Porque é o órgão que não tá produzindo. Pois é. E afeta em tudo, né? O que acontece? Eu acho que ela acaba se afetando mais onde a pessoa está mais sensível, talvez, nos meus medos, né? Porque acaba se procrastinando tanto e por ter esse medo de algo e vai jogando amanhã eu faço. Depois de amanhã a gente faz e tal. E aí acaba só aquele momento em que não dá mais. Não tá tendo aquela força de vontade de fazer as coisas. O professor Cortella me ensinou algo interessante sobre a diferença do medo e do pavor. Para quem assistiu divertidamente, vai entender que o medo ele é uma emoção primária, central, necessária, que nos traz um estado de alerta. Sim. Aliás, se um dia eu for viajar de avião
e o piloto não tiver medo, eu não embarco. É mesmo? Ele precisa ter medo, ele precisa ter um estado de alerta. Todo mundo precisa ter um pouco de medo, mas sem excesso, né? Agora, o pavor é o que faz a pessoa paralisar. Por exemplo, aquele dia que eu fui me consultar contigo, eu tava no pêndulo que nós chamamos, né? Esse pêndulo do autoconhecimento, saindo do medo, entrando no pavor. Porque eu não sabia o que ia acontecer com a minha esposa. Eu não tava no meu controle. Ela tava embarcando com um problema gigantesco no rim. Aí tinha as entregas do mestrado, as demandas do empreendedorismo, as entregas para os clientes, e eu tava entrando num estado de confusão. E como é bom ter uma rede de apoio, né, doutora? Sim, dê uma acalmada, né? A gente acalma, ela foca, né? Então tira toda aquela tensão e você, ó, morreu, não morreu. Tá maravilhoso. Tamo vivo. Tá vivo. Entreguei minha declaração faltando 3 dias também. Gabriel, vamos lá. Não, peraí, não. É uma coisa maluca, porque às vezes eu tenho uma professora de enneagrama, eu amo padrões comportamentais. Ela fala assim, Gá, a gente consegue resolver a casa de todo mundo, a vida de todo mundo, o relacionamento de todo mundo. Só que se a gente não tomar cuidado, nós seguimos um estudo que é o Chiron, o curador ferido. Ele cura todo mundo, esquece de curar todo mundo. De curar a si. A si mesmo, é isso É assim aí. mesmo. Falta, tem que curar. Nós, dentro da gente, tem que começar pela gente, depois ajudar os outros, né? E às vezes, por a gente amar tanto que faz, a gente acaba se negligenciando, né? Mas não pode deixar, não. Não pode deixar, não. Doutora, quem são as pessoas intencionais, clientes intencionais, como a gente diz no BNI, boas referências para te procurar, para você ajudar? Boas pessoas, são pessoas assim, sem dores, pessoas que trabalham 24 horas, que nem vocês, assim. Não, pessoas que precisam de ajuda tanto para a parte emocional, parte de dores musculares, articulares, bruxismo também trabalha bastante, então... O pessoal do jiu-jitsu pode ir lá, porque eu acho que vai ajudar. Pessoas que fazem esporte, maravilhoso, bem lembrado, isso aí também. Você fica em que lugar? Lá em Moema, na Avenida Lavandisca 365, na cobertura do Hotel Mercury. Quais são os benefícios que a acupuntura traz para a pessoa? Melhora o sono, melhora o estresse, melhora a inflamação, melhora a nutrição dos órgãos, né? Então, trabalha tudo um pouco, porque a acupuntura é uma medicina. Então, ela vai tratando de pouco a pouco, de dentro para fora, né? Eu tenho feito um estudo acadêmico sobre o Giver's Gain. Eu encontrei um psicólogo chamado Adam Grant. Ele tem um livro maravilhoso chamado Dar e Receber. Ele diz que existem 3 tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que é a tomadora, que ela só te procura quando ela precisa. Existe o compensador, é aquele que só vai te ajudar se você ajudar ele ou ela. Só que existe o doador. E esse doador, nesse estudo acadêmico, ele se diferencia tanto para o bom quanto para o ruim. O doador que só pensa nos outros e esquece de si, ele é um doador altruísta. Ele põe a necessidade dos outros na frente da dele. E a grande pergunta que eu te faço, a atenção que você dá, será que você recebe? Só que nesse estudo me ajudou a ver um Giver's Gain intencional, que é o alterista. Ele consegue observar a necessidade do outro, ele consegue olhar o que a pessoa precisa, mas ele se prioriza. E é claro que nós do Papo de Progresso chegamos até aqui por causa de apoiadores, apoiadoras. Em primeiro lugar, obviamente, Excelência Contábil, uma empresa que muito mais que números tem um DNA intencional, ajuda você através de uma contabilidade humanizada a compreender os números, a não ser só um contador, mas criar um planejamento estratégico, criar a sua reforma tributária, te ajudar a entender o que é elisão fiscal. Eu não tenho roupa para falar o que é isso, eu trouxe a pessoa certa para te explicar daqui a pouco. Temos também, é claro, a Lufema, através da pessoa do Jorge, do Matheus,
E do Arthur, o Tico e Teco ajudou a lembrar. A Lufema trabalha com consórcios, com investimento, com alavancagem patrimonial. Nós fazemos parte também do KG Club, um encontro de empresários e empreendedores. Uma vez por mês temos um jantar lá no Coco Bambu, temos os cafés. E por último, não menos importante, a minha querida Vânia Positiva, uma extraordinária psicóloga. Uma vez por mês tem o Círculo de Confiança, é uma referência no networking. Nada... nem ninguém que conseguiu progredir na vida fez sozinho. Então eu tenho a minha rede de apoio, eu tenho os meus apoiadores. Tenho uma grande honra de ter você aqui com a gente. Nossa. Agradeço a doutora Paula Nakamura por criar esse ótimo testamento de ideias. E, Antônio, eu vou passar para você algo que me chama a atenção. Sim. O que é essa elisão fiscal? Pois é. É um termo até bonito, né? Porque, olha só, muitas vezes nós temos... Você sabe que no Brasil a carga tributária é muito alta. E, além disso, ainda existe uma complexidade grande, né? Em todo esse cenário de você saber quais os tributos os corretos de se pagar, porque muitas vezes você está pagando tributos que não são devidos, ou por falta de conhecimento, às vezes. Então, a elisão fiscal ela te ajuda dentro do cenário, né, todo esse arcabouço de impostos e tudo, você encontrar qual tributo, quais são esses tributos que estão adequados à sua empresa. Então, a elisão fiscal é justamente isso, é você fazer dentro da lei, aplicar o melhor método, artifício para se pagar menos imposto. E é possível. E eu quero para minha empresa, eu acho que é importante, Também quero. Doutora Paula, nós estamos chegando ao fim desse encontro maravilhoso, desse testamento de ideias. Eu queria fazer um bate-bola contigo, um ping-pong, como a querida Marília Gabriela me ensinou. Topa? Bora lá, vamos lá. Vamos juntos! Em uma palavra, uma frase, o que significa para você família? Família é tudo, né? Família é a união, é o que a gente precisa de base para seguir em frente, né? Não? Acupuntura. A acupuntura também é uma família, né? É uma medicina que ajuda muito a família a ficar em união. Quem cuida de quem cuida? Pois é, esse é o difícil, né? Porque pra mim, eu acho... Assim, eu cuido dos outros, mas não consigo cuidar de mim, né? Mas a gente acha uns bons profissionais também. Ótimo. Maior aprendizado de 2025? Maior aprendizado... As pessoas que a gente convive, né? Os grupos de network que a gente vai aprendendo. É isso aí. Um sonho que você realizou? Um sonho que eu realizei pode ser encontrar um amor, ou encontrar um trabalho que eu amo. É isso aí. O que os animais têm te ensinado? Eu sei que você tem um carinho muito grande pelos seus bichinhos, né? Maravilhoso, eu tenho 4, ainda tem uma que tá grávida, vai virar mamãe. Eu amo, eles trazem uma tranquilidade, eles trazem uma energia boa. Então, cada cachorro, cada animalzinho traz uma energia boa. Então, todo mundo tem que ter. Maravilhoso. No karaokê, você canta bem ou desafina? É, mais ou menos. Japonesa falsificada. Boa, boa. O que você falaria pro seu eu de 20 anos atrás? Eu acho que eu poderia ajudar mais gente, viu? Com muitas outras formas de tratamento, como eu já consegui até hoje, mas eu quero me especializar mais, cada vez mais. Não consigo ficar parada, não consigo. O que o BNI, o networking, o empreendedorismo te ajudou a forjar o seu caráter, expandir como ser humano? Um BNI maravilhoso, né? Eu cresci no BNI, né? Então, assim, eu era uma pessoa, hoje eu sou outra pessoa, crescendo cada vez mais, assim, aprendi várias coisas com muitas pessoas diferentes, toques e dicas diferentes, então tudo para um crescimento, tanto intelectual, pessoal, profissional, tudo. Maravilhoso. E para nós finalizarmos, se você puder deixar uma mensagem para os empresários, as pessoas do ambiente corporativo, para as startups, eu trabalho muito com pessoas da área de tecnologia, TI,
sinto que o nível de burnout, o ano passado, nós tivemos 500 mil afastamentos. Nunca se falou tanto sobre doenças psicossomáticas, as pessoas correm, correm, correm. Eu lembro uma vez uma reflexão que tem gente que gasta a vida para ganhar dinheiro e depois gasta dinheiro para tentar recuperar a vida. Exatamente. Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Eu acho que assim, a nossa vida é curta, tem que cuidar dela mesma e fazer o que ama. Não é só trabalhar por dinheiro, trabalhar para fazer as coisas que ama, sabe? Para você, Antônio, o que significa excelência contábil? A excelência contábil, ela é hoje, para mim, além de ser a ferramenta, né, de ajuda, de transformar um ambiente de negócio, que o nosso objetivo é isso, né? Não ser só uma contabilidade, né? Acho que envolve sonhos de pessoas, né? Então eu imagino que, assim, a excelência contábil para mim é um propósito de vida, assim. Chegamos a um propósito de vida. Estou fazendo alguns estudos com a inteligência artificial, junto com alguns colegas da GV, que trabalham com estatística, matemática, para como utilizar a nossa agenda do celular, LinkedIn, Instagram, TikTok, para converter mais convidados para o BNI. Que legal! Bacana. A gente cria um CRM, um SDR, e tem funcionado, tem, assim, ajudado a impulsionar essa mensagem, né? E nesses estudos eu acabei chegando no livro do Will Smith. O Will Smith, ele tem uma biografia que é muito rica. A vovó dele é cristã, Gigi, tem um rapport total comigo. E o Will Smith tem um filme que foi um divisor de águas para minha vida, que é Beleza Oculta. Que ele começa perguntando qual é o seu porquê. Por que você levanta todas as manhãs? Por que você faz o que você faz? Por que você se conecta com quem você se conecta? Aliás, se você tivesse só mais um ano de vida, será que você faria as mesmas coisas? E ele diz que os seres humanos têm 3 grandes abstrações: amor, tempo e morte. Nós queremos ser amados, nós não gostamos de perder tempo e nós tememos a morte. Algumas pessoas, elas vivem como se nunca fosse morrer. E elas morrem como se nunca tivessem vivido. No final desse livro, ele fala que Deus, ele coloca na outra ponta do medo as nossas maiores bênçãos. Para finalizar, primeiro para você, Antônio. Sim. Depois para você, doutora Paula. Eu tenho uma filosofia de vida que fala que tudo aquilo que nos desafia nos transforma. Qual foi o maior desafio, aquele brabo, Bravo. que deu medo, que você encarou e que mudou a sua vida? Depois você, doutora. Gabriel, eu sempre assim, o contador, ele é um cara meio... Ele gosta de ficar numa caixinha ali dentro, ele não sai daquela caixa. Eu acho que descobrir que a contabilidade não é só números, e eu acho que nesse trabalho que a gente vem decorrer dos últimos anos para cá, então isso está sendo um divisor de água na minha vida, né? Não só que a contabilidade como registro dos fatos e atos contábeis, ele é muito frio. E nós somos, o contador, né, como advogado, como outras... É racional, é racional, né? E aprender a sair dessa caixinha, dessa caixa, que é acho que isso, no decorrer dos últimos anos da minha vida, eu tô aprendendo. Então, é isso que tá fazendo a diferença. Nunca é tarde para aprender, né? É isso aí. É verdade. E você, doutora? Aquele medo que chacoalhou, aquele Golias que levantou, sendo uma pedrada, derrubou o gigante, mas que transformou sua vida. Olha, foi assim... Teve um caso que eu fui atender uma pessoa que teve AVC. Falei assim, pronto. Agora já não sei para onde correr mais. E na hora de for fazer... Nossa Senhora, foi fazendo e foi vindo uma luz e foi fazendo, foi tratando, e a pessoa não teve uma sequela do AVC. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Isso foi no começo eu não acreditava. Aí depois disso eu comecei a acreditar, falei assim, eu vim para isso mesmo, então bola para frente. Nunca desistir, né? Nunca desistir. Tem que seguir sempre o seu propósito.
Essa câmera aqui, ó, é a câmera que paga os boletos, tá? Beleza. Olhe bem pra ela, porque eu sei que Opa. precisa. O que você falaria pro menino que veio de Guaxupé uns anos atrás? O menino que veio de Guaxupé, que é uma cidadezinha bem pequenininha ali do sudeste de Minas. Ele tinha sonhos de crescer e tal. E hoje eu diria pra ele, falei, ó, acho que você fez a coisa certa. Eu vim, encontrei a mulher da minha vida, tenho 2 filhos maravilhosos e hoje eu digo, cumprindo o propósito, tá no caminho certo. Eu falaria pra ele, ó, fez certo. É isso aí. Segue nessa linha aí. É isso aí. Uau, tá bem treinado o homem. Doutora Paula Nakamura, essa câmera ela tem o poder de levar sua mensagem para todas as pessoas do mundo. Olha, não deixem para depois o que você pode fazer hoje, porque o dia de amanhã pode ser tarde. Então, assim, preventivo com a acupuntura é maravilhoso. Então, faça mesmo tendo medo, que ajuda muito. O medo é uma proteção, mas ele ajuda também. É isso aí. Para nós finalizarmos, doutora Paula, para você, o que é um bom papo de progresso? Bom, papo é uma diversão, é um complemento, é tudo, né? É um conjunto de ideias que vão crescendo mais e abrindo ideias, clareando ideias, é isso aí. Muito obrigado pela presença, me sinto honrado. E para você, seu Antônio, o que é um bom papo de progresso que nós temos? Troca de experiências, aprendizado todo dia. Eu acho que esse papo de progresso é justamente para transformar a nossa vida e a vida de outras pessoas que estão à nossa volta, né? Muito obrigado, agradeço a você, minha querida convidada, ao meu grande co-host. E para você que nos acompanha, minha querida espectadora, espectador, se esse conteúdo fez sentido para sua vida, eu convido a você a encaminhar para as pessoas que você ama. Mário Sérgio Cortella me ensinou algo sobre o conhecimento. Conhecimento serve para iluminar e não para humilhar. Existe uma poesia chamada Haikai que pode ser um grande divisor de águas para sua vida. Se você não fizer por você, quem o fará? Se você fizer só por você, pensando só no seu benefício próprio, além de você não conhecer o Giver's Gain, você vai ficar sozinho ou sozinha. Se não agora, quando? Nunca se esqueça, o nosso progresso é sempre para benefício de muitos. Tchau, tchau. Até mais! Boa. Bom.